Cruzeiro confirma a volta de Gabigol contra o Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Leila Pereira, que caiu em contradição. Vou falar do técnico Carlo Ancelotti, que tem 5 jogadores do Mengão na pré-lista para a convocação da seleção brasileira hoje. Vou falar de Eric Pulgar e do departamento médico do Flamengo, que está vazio. Vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, falar de um assunto muito importante. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o técnico Carlo Ancelotti, porque a seleção brasileira vai fazer 2 amistosos, um na Coreia e o outro no Japão, um no dia 9 e o outro no dia 14. O técnico Carlo Ancelotti estava conversando ontem com o Jaircy Carvalho. Me parece que dentro da CBF eles conversaram e chegaram a um consenso de não convocar jogador do futebol brasileiro, pelo menos dos times que estão brigando na parte de cima da tabela, para que os times não fossem prejudicados por essa convocação. Por que eu estou dizendo isso? São 2 amistosos na Ásia, um na Coreia e o outro no Japão. Flamengo, por exemplo, joga domingo contra o Bahia, já à noite, 7h30 da noite. Sai do jogo ali, umas 10 horas mais ou menos, e aí, tô falando do jogador, teria que ir para São Paulo para pegar um voo para chegar lá em Seul, na Coreia. Só chegaria lá, até por questões de fuso horário, na terça-feira, praticamente em cima do jogo, que já é quarta. E aí, na volta, jogaria na terça e chegaria aqui ou muito em cima do jogo da quarta, ou não chegaria para o jogo da quarta. Então, prejudicaria os clubes. Ao que me passou ali, uma pessoa, eu conversei ontem também com o Jaircy Carvalho, ele disse que dentro da CBF há um consenso de não levar jogador que atua hoje no futebol brasileiro, e aí não é só jogador do Flamengo, é para não prejudicar os clubes. Porém, mesmo assim, existem 5 jogadores do Mengão na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. São eles: Alexandro, lateral, Léo Pereira, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro, que volta à lista do Ancelotti. Então, a gente ficar atento. Há uma preocupação muito grande dentro do Flamengo com essa data FIFA por conta dessa situação do Ancelotti e também por conta da seleção uruguaia, que vai fazer também amistosos na Ásia. Então, assim, é uma distância muito grande. A gente está falando aí de 24 horas de viagem para ir, 24 horas de viagem para voltar. Ontem eu trouxe a informação que o Bruno Lemos trouxe, que o técnico Marcelo Louco Bielsa no Uruguai não convocaria os principais jogadores da seleção uruguaia para esse jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas há um clima de tensão no Flamengo, uma preocupação muito grande, principalmente para o primeiro jogo pós-data FIFA, que será um jogo contra o Botafogo. E o segundo jogo já é um jogo contra o Palmeiras e o terceiro jogo já é o Racing no Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos mudar o assunto e falar agora sobre Eric Pulgar. Isso porque o jogador foi liberado pelo departamento médico do Flamengo. E aí depois que saiu a notícia que o jogador estaria liberado pelo departamento médico do Flamengo, muita gente me perguntando: Flazoeiro, ele tá liberado pelo departamento médico, ele vai jogar contra o Cruzeiro? Não. O fato dele estar liberado pelo departamento médico não quer dizer que ele esteja pronto para jogar. Ele foi liberado, fez o trabalho de fisioterapia e agora ele está já fazendo um trabalho de condicionamento físico em campo. Chuteira, bola, chuta, volta, corre, precisão, impulso. Esse trabalho. A expectativa é que o Eric Pulgar esteja à disposição para o jogo contra o Botafogo no dia 15, a partida que vai acontecer no estádio Newton Santos, no Engenhão. E aí a gente precisa falar sobre isso, que até para esse jogo contra o Botafogo no Engenhão é um jogo perigoso para ele voltar por conta do gramado sintético. Pode ser que a gente só veja o Eric Pulgar em campo no dia 19 contra o Palmeiras no Maracanã. Então a situação é essa. Um outro jogador também que foi liberado do departamento médico, Michael, ele que sentiu dores no tornozelo na semana passada, ficou fora da viagem para a Argentina e fora do jogo contra o Corinthians no último domingo, foi liberado pelo departamento médico, que está recuperado e treinou ontem normalmente com o grupo. Com isso, o Flamengo não tem nenhum jogador hoje no departamento médico, que para o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Bom,
vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre a situação do Gabigol, porque muita gente me perguntando, Flazoeiro, Gabigol vai jogar, Gabigol vai jogar, Gabigol vai jogar, e não, eu não estava entendendo de onde estava vindo essas perguntas, e aí eu fui entender. O que acontece é o seguinte, Gabigol não jogou contra o Vasco, ele não foi nem relacionado para a partida, e eu perguntei para pessoas lá do Cruzeiro, eu não cubro o Cruzeiro, então não sei muito bem o que está acontecendo, sei que ele não é titular, ele é reserva lá e tal. E aí, o que acontece é o seguinte, gente, o Gabigol não jogou contra o Vasco, não foi relacionado, porque ele estava cumprindo uma suspensão. Na partida contra o Bragantino, que o Cruzeiro ganhou por 2-1, eu acho que o Gabigol fez até um gol nesse jogo, nessa partida, o que aconteceu foi o seguinte, ele tomou o terceiro cartão amarelo. Então, por ter tomado o terceiro cartão amarelo, ele era obrigado a cumprir a suspensão automática no jogo agora contra o Vasco. Cumpriu a suspensão automática e está liberado para jogar contra o Flamengo. Ao menos que alguma coisa aconteça, o Gabigol vai estar amanhã no Maracanã na partida contra o Flamengo. E aí, meus amigos, agora ele joga no Cruzeiro. Cara, o Gabigol é um dos meus ídolos no Flamengo, mas agora ele joga no Cruzeiro. Quando ele aposentar, é gratidão eterna. Mas agora ele tá do outro lado e o Cruzeiro tá brigando ponto a ponto com o Flamengo, o Palmeiras tá brigando ponto a ponto com o Flamengo. Eu quero ganhar o jogo de qualquer jeito, eu quero que o Gabigol jogue mal, que ele não faça gol, eu quero que nada aconteça amanhã para ele. Desculpa, mas é isso. Assim, eu quero que o Flamengo ganhe o jogo, nem que seja de 1-0, gol do Rossi, gol do Felipe Luiz. Eu quero vencer o jogo amanhã. Não vem com esse negócio, não, gratidão. A gratidão é eterna, mas amanhã ele vai estar do outro lado. Então, mas a expectativa é que ele volte, que ele jogue, que esteja à disposição, pelo menos, do técnico Leonardo Jardim, para jogar amanhã contra o Flamengo no Maracanã. Bom, hoje tem Palmeiras e Vasco lá no Allianz Parque. Ficar de olho nesse jogo. Tomara que o Vasco consiga aprontar alguma coisa para cima do Palmeiras, assim como aprontou, para cima do Cruzeiro essa semana. Bom, gente, falar agora sobre a situação da Leila Pereira. Meu Deus do céu, caiu em contradição feio. Caiu feio em contradição a presidente do Palmeiras. O que acontece é o seguinte, em 2015, estava rolando uma confusão lá no Palmeiras, e ela falou isso aqui, ela ainda era patrocinadora, ela não era presidente do Palmeiras. Ela disse assim, para continuar assim, eu largo o Palmeiras e vou para o Flamengo. Dá muito mais visibilidade. Pega essa frase. Para continuar assim, eu largo o Palmeiras e vou para o Flamengo, e isso vai me dar muito mais visibilidade. Na época ela era patrocinadora do Palmeiras. E ontem ela deu uma entrevista que, na moral, beirou o ridículo a entrevista que ela deu ontem, dizendo isso aqui, acho que seria bonito a gente forma uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Então, acho muito difícil gestores com essa mentalidade, ou seja, ela fazendo uma pressão no Flamengo, querendo que o Flamengo, que segundo ela mesma, lá em 2015, tem mais visibilidade que todo mundo, ela fazendo uma pressão para o Flamengo ceder ao contrato que ela mesma, foi ela quem negociou esse contrato da Libra com a Globo. Ela falou isso para mim, gente. Eu tive com a Leila na Inglaterra, naquele amistoso Brasil-Inglaterra, em março do ano passado, e ela falou, olha, a gente estava lá na reunião, falou para mim isso, eu conversando com ela, a gente estava lá na reunião e veio uma pessoa apresentando um monte de PowerPoints, um monte de coisa, e eu tomei frente e falei, gente, vamos remir o tempo? Ela falando, vamos remir o tempo? Eu prefiro fechar com a Globo, vamos embora fechar com a Globo? E todo mundo foi na dela e fechou com a Globo, o contrato que pro Flamengo é muito ruim. E o BAP, ele tá brigando um contrato melhor para o Flamengo. O BAP, ele tá querendo um contrato melhor para o Flamengo. Então, gente, eu vou dizer uma coisa. A Leila pode dar o chilique, ela pode jogar aspas, ela pode fazer o que ela quiser. O BAP não vai recuar, e tá certo, porque o BAP está brigando melhor pelo Flamengo. Agora, que ela caiu em contradição, ela caiu. Porque o que ela disse em 2015, que o Flamengo tem muito mais visibilidade, que o Flamengo é um time que dá mais audiência. E agora, ela acha que o Flamengo tem que aceitar e tem que ceder para dividir ali receita de pay-per-view na metade com outros clubes. Isso é brincadeira. Não tem condição. Não tem condição. Não tem. Então a Leila, ela
deu essas aspas ontem, dando uma de bam bam bam